Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao podcast EcoJuruá, um projeto de extensão realizado pelos alunos dos cursos de Biologia do Campus Floresta, da Universidade Federal do Acre, em Cruzeiro do Sul, juntamente com o Etnolab, o Laboratório de Pesquisas em Etnociências, Ecologia e Conservação da UFAC. Você que vive na região do Vale do Alto Juruá, você que é de Rodrigues Alves, Múcio Lima, Porto Valta, Marechal Thaumaturgo e, claro, de Cruzeiro do Sul, esse é um projeto dedicado a você. Nosso objetivo é levar informação diretamente da universidade para perto de você, da sua comunidade e da sua família. A cada episódio do nosso podcast, vamos trazer temas importantes e que tem tudo a ver com a gente que vive aqui no Vale do Rio Juruá. Vamos trazer informações que a gente estuda e discute na nossa universidade, mas com uma linguagem descontraída, para divulgar conhecimento e também entreter você, nosso ouvinte. Então fica com a gente, escuta nosso papo de hoje e fica à vontade para indicar nosso conteúdo para quem você quiser. Olá, ouvintes do podcast EcoJuruá, eu sou o Henrique e hoje estou aqui para apresentar o terceiro episódio do nosso podcast. Lembrando que esse é um projeto de extensão do Etnolab, o Laboratório de Pesquisa em Etnociências, Ecologia e Conservação do Campus Floresta, da Universidade Federal do Acre. Nosso objetivo aqui é levar a universidade para perto de você, que nos ouve, sempre com algum tema interessante, com informações embasadas no conhecimento científico, numa linguagem mais leve e descontraída. Então se liga na nossa conversa de hoje, que vai tratar da poluição do ar aqui no Vale do Juruá. E para falar desse tema, hoje tenho aqui comigo o Iago, estudante de Biologia do Campus Floresta. Tudo bem com você? Tudo certo, Henrique. Bom, queria agradecer aí o convite, e a oportunidade de trazer um pouco de conhecimento aí que é desenvolvido na nossa universidade, aqui diretamente para o podcast. Então você que nos ouve, não perca tempo. Pegue lá o seu café ou sua bebida favorita e se acomode. Que hoje vamos falar desse problema que afeta a vida de todos aqui no Juruá. E já começa esse episódio perguntando para você, Iago, e para vocês aí de casa. O que vocês sabem sobre a poluição do ar? Bom, vamos lá então, Quando a gente pensa em poluição do ar, a primeira coisa que se passa pela nossa cabeça, e pela cabeça de muita gente, é sobre algum tipo de emissão de fumaça, Aí assim, a emissão de fumaça que sai do caminhão, por exemplo, ou então do carro, então da moto, isso é algo aí que a gente pensa muito, principalmente por causa do que a gente vê na televisão, Mas será que esse tipo de fumaça aqui é o mais comum aqui na nossa região? Se a gente parar para pensar bem, a gente vai perceber que não, que aqui a fumaça ela tem outra origem, na verdade, A nossa maior fonte de fumaça são exatamente as queimadas, Muita gente acaba se esquecendo das queimadas, entendeu? Então, assim, como eu falei, não está errado pensar na poluição emitida pelos carros e pelos caminhões, até porque muitos lugares do mundo que são industrializados, ou que possuem outra estrutura econômico-social, a maior fonte de emissão de gases dele é mesmo as próprias indústrias e os automóveis. Então, assim, de qualquer maneira, independente da fonte de emissão, a gente precisa acabar lembrando, que a fumaça ela significa diminuição na qualidade do ar que a gente respira e isso aí vai acabar afetando a nossa saúde, entendeu? E assim, no Brasil, as queimadas e incêndios elas são a maior fonte de poluição do ar. Então, quando a gente fala de região amazônica, do Vale do Juruá, não é diferente também, A maior fonte de poluição por aqui é a mesma coisa, Ou seja, as queimadas e a sua fumaça. Essa é uma triste verdade, Iago. Mesmo se a gente considerar as regiões mais industrializadas do nosso país, como São Paulo, por exemplo, os dados gerais do relatório da WRI no Brasil de 2021 mostram que as queimadas e os incêndios são os grandes contribuintes para a poluição do ar que temos aqui no nosso país. Mas aqui na nossa região, além das queimadas para a limpeza do terreno e roçados, tem outras fontes também, como a queima do lixo. Lembra daquele problema de queimada de um lixão em Rio Branco que ficou dias queimando e liberando substância tóxica no ar? Uma situação inacreditável. As autoridades acabaram mandando desativar o lixão depois desse episódio. Isso foi em 2020. Lembro sim, cara. E o pior é que respirar essas substâncias tóxicas pode gerar problemas de saúde que a gente nem imagina. Algumas doenças podem aparecer depois de vários anos, mas esse caso em específico do lixão foi realmente algo fora do normal. Mas as queimadas dentro de áreas urbanas, seja para limpeza de terrenos ou para se livrar do lixo doméstico, elas são bem mais comuns e também causam danos consideráveis, cara. E assim, tem um estudo do pessoal aí do Lab Gama que detectou quase 7 mil hectares de
de área urbana queimada, né, entre os anos aí de 2014 até 2018, lá em Rio Branco. Então, é muita área queimada e muita fumaça que é jogada no ar, né, para as cidades, entendeu? Então, assim, imagina como é que isso não vai afetar, né, a vida da população. Exatamente. Bom, basicamente a gente vai acabar mencionando bastante as queimadas hoje, porque não tem como dissociar os dois fatores. Queimadas e fumaça têm tudo a ver, mas nossos ouvintes podem ficar tranquilos que não vamos repetir as informações dos episódios 1 do nosso podcast, onde falamos especificamente sobre queimadas. Vamos trazer novas informações e outros ângulos sobre o problema. E caso você não tenha ouvido ainda o nosso primeiro episódio sobre as queimadas, termine de ouvir nosso papo de hoje e depois confere lá, que tenho certeza que você vai curtir. Mas continuando nossa conversa, na nossa região, a fumaça é de fato o fator mais impactante na qualidade do ar? É assim, né, cara, a gente acaba falando aí que é o principal fator em nível de país, né, mas aqui é de longe o maior problema, né, para a diminuição da qualidade do ar. Diferente de grandes centros urbanos que tem por aí, né, e essas regiões com muitas indústrias, onde a queimada de combustíveis fósseis costuma ser uma das grandes fontes, né, de poluição do ar, aqui na nossa região e na Amazônia, né, em geral, aí, a qualidade do ar ela fica comprometida por causa dessas fumaças, né, que são geradas aí pela queima, que basicamente ocorrem por essas atividades, né, agropastoris. E assim, é só a gente lembrar, né, do verão amazônico, por exemplo. Né? Todo ano, quando chega a seca, aquela estiagem doida, né, a fumaça vem e fica com a gente aí por meses. Né? E assim, seja a fumaça que vem de outros locais, né, com esses ventos, ou então a fumaça gerada na região, não importa. Ela vem e acaba afetando aí o nosso dia a dia. E é aquele cheiro constante, né, de fumaça, o céu com uma cor diferente, né, o horizonte cinza e, é claro, né, os problemas respiratórios. E aí está um ponto muito importantíssimo da nossa conversa. A saúde das pessoas, quando a gente pensa na fumaça, é normal a gente pensar imediatamente nos gases, nos vapores, porque é o que a gente vê quando há uma queimada. Esses vapores, por si só, já são perigosos para a saúde das pessoas. Ali tem monóxido de carbono, por exemplo, que pode asfixiar uma pessoa, dependendo da quantidade. Mas é importante ressaltar que a fumaça não é formada só por vapor. Também um material chamado de material particulado, que faz muito mal para a nossa saúde. Muita gente acaba não se dando conta do que é realmente a fumaça. Ela tem um componente que é o vapor, mas tem ainda esse material particulado que é sólido e bem fino. Deixa eu explicar melhor isso. Quando alguém faz uma queimada, muito do material consumido pelo fogo não vira vapor, mas acaba se transformando em um material sólido bem pequeno, que viaja junto com a fumaça para onde ela for e vai se depositando no caminho. É só a gente lembrar da fuligem, né, das cinzas bem fininhas que aparece quando tem alguém fazendo queimada. Sabe aquela que suja o nosso quintal, os carros e a nossa roupa no varal? Então, esse é um material relativamente grande e a gente consegue ver. Mas tem material particulado que é invisível para a gente de tão fininho que é. E a gente acaba inalando, respirando esse material bem fininho, que é bem bastante tóxico, o que pode causar uma série de problemas de saúde, principalmente problemas respiratórios. Sim, é exatamente isso, cara. Os problemas respiratórios aí como rinite, bronquite, né, todos esses ites que tem aí, até a pneumonia também, né, que são os mais comuns aí, tudo isso ocorre porque essas partículas elas acabam indo parar dentro dos nossos pulmões, entendeu? Então, esse material ele também pode causar problemas cardiovasculares, né, como a isquemia, a arritmia, e também pode até levar a infarto, cara, dá pra acreditar nisso. E assim, muita gente nem deve saber dessas informações, né, do quanto que essa fumaça é prejudicial para a nossa saúde. Também tem muita gente aí que passa, né, que sofre por causa dessas doenças cardiovasculares e também não faz nem ideia de que isso pode ocorrer, né, decorrer especificamente dessas fumaças que são respiradas aí ao longo de anos e anos, entendeu? E sabe o que é o pior disso tudo? A incidência maior desses problemas elas vão ocorrer aí entre crianças e idosos, né, que são os mais vulneráveis. E de certa forma aí no quadro menos ruim, né, de toda essa situação, a fumaça ela pode causar uma variedade de alergias, né, que já diminui bastante a qualidade de vida dessas pessoas. Pois é, o assunto é sério e merece nossa atenção. Fumaça de queimadas é questão de saúde pública e precisa ser tratada com seriedade pela nossa sociedade e por nossas autoridades também. Mas me diga uma coisa, você sabe qual é a relevância do Acre na emissão de fumaça no Brasil? Quer dizer, a gente falou sobre esses grandes problemas que é a geração de fumaça pelas queimadas e o quanto isso afeta a nossa saúde.
Mas só para a gente ter uma noção melhor do tamanho da contribuição do Acre para esse problema generalizado, que é a poluição do ar pela fumaça. Olha, eu não conheço nenhum dado, né, que mostre exatamente a quantidade de fumaça por estado, mas assim, se a gente parar para analisar, quando a gente pensa no Brasil como um todo, né, segundo o portal aí da Amazônia Real, o Acre ele chegou a ocupar aí a vergonhosa, né, terceira posição entre os estados que mais fizeram queimadas em setembro de 2020, cara. E assim, esse ano só a gente ficou em sexto, né, no mesmo período, de acordo aí com o G1. E de qualquer forma, se a gente olhar só para o nosso estado, a gente teve o pior mês de setembro em relação às queimadas dos últimos 20 anos, cara. E essas queimadas, todas elas, né, elas acabam nos ajudando aí a entender toda essa dimensão, né, do problema. Porque quanto mais a gente queima, mais fumaça vai ser liberada e, consequentemente, pior vai ficar a qualidade do ar, né, cara? E isso também vai mostrar o papel da nossa sociedade, né, a sociedade acriana, na contribuição aí para aumentar esse problema e não para ter alguma solução, né? É evidente que a poluição do ar está aí, mais visível do que nunca. Até em nossos jornais locais, né? Como no Juruá em Tempo. O problema acaba sendo destaque. Esse ano mesmo, em agosto, né, que viu a notícia o título Poluição do ar pelo acúmulo de fumaça acende alerta em Cruzeiro do Sul. Isso só mostra como a poluição do ar é um fato. Mesmo que ainda tenha gente que negue o que é evidente. Essa postura, né, de seguir negando o óbvio não ajuda em nada nas nossas vidas, em sociedade. Porque quem sente os efeitos da poluição do ar adoece. E acaba sendo ainda mais prejudicado porque aqueles que negam os fatos continuam discutindo se tem ou não poluição do ar, que é evidente. Isso atrasa a discussão por soluções. A sociedade, a universidade e os tomadores de decisão precisam se concentrar em como resolver esse problema. É exatamente isso, cara. E se a gente pegar para analisar esse problema com mais profundidade, né, a gente lembra que a fumaça, além dela tornar o ar que a gente respira muito ruim, ela acaba contribuindo aí com o aquecimento global e as mudanças climáticas em geral, né? Até porque ela carrega esses gases, né, que a gente chama de gases de efeito estufa, como por exemplo a gente vai ter o carbono, o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, entre outros. E todos esses gases que vão se acumulando na atmosfera, eles deixam o ar consequentemente mais quente, né, gerando todas essas mudanças que a gente tem visto aí e afetando a vida de todo mundo, né? É verdade. Nossa responsabilidade é muito grande mesmo, porque afeta a vida de pessoas em vários locais. Não só aqui na nossa região, mas vamos falar com mais detalhes sobre os problemas de saúde, que é uma coisa que a gente vê e sente na nossa própria pele. Bora falar disso então, né, que é muito importante mesmo. Por exemplo, eu vi uma reportagem aí que foi publicada em agosto desse ano, se eu não me engano, lá no G1, onde o especialista em imunologia, ele fala de um estudo aí que mostra que na época das queimadas existe um aumento bem maior, né, nos casos de doenças cardiorrespiratórias. Ele também falou que o aumento nos casos de infarto e AVC, por exemplo, na época das queimadas, elas podem sim ser atribuídas a essa fumaça, né, por conta de todas as substâncias tóxicas que formam, né, essa fumaça em específico. E segundo essa reportagem, o pulmão de pessoas saudáveis é comparado com o de pessoas que fumam. Dá para imaginar isso? Isso é alarmante mesmo. E não é de agora. Outra reportagem do portal G1, também, só que em 2019, fala do estado de emergência que o Acre entrou naquele ano e trazia poucas informações sobre os impactos das queimadas e da fumaça sobre os animais também. Na reportagem, o major do Corpo de Bombeiros, na época, que são dos que combatem na linha de frente as queimadas, estava o encontro de muitos animais mortos, né? Não só pelas queimadas, mas sufocados com a fumaça. Isso é terrível. Mostra ainda, com mais clareza, como a fumaça é nociva para a natureza, seja para os pobres animais que não têm para onde fugir, ou para nós, humanos, né, que adoecemos. É a natureza que sofre com a fumaça e também nossa própria espécie. É um cenário muito triste. Agora imagine toda essa fumaça em uma pandemia de Covid-19, que é uma doença que afeta as vias respiratórias das pessoas. Receita para um desastre, né? É isso mesmo que acontece. Cientistas americanos já fizeram um estudo que mostram que pessoas com Covid-19 têm uma probabilidade bem mais alta de ter complicações e até morrer se inalar fumaça de queimadas. Esse estudo saiu na Science e um link está na descrição desse episódio. É interessante porque confirma algo que só é a gente parar para pensar um pouco e imaginar que é um padrão bastante possível. Como a fumaça pega forte aqui no nosso estado, todos os anos, é questão de analisar os dados
hospitalares de internações por Covid-19, durante os períodos com maior quantidade de fumaça, e investigar se o mesmo padrão se apresenta. De qualquer forma, está mais claro que a fumaça é um grande problema que afeta a nossa vida e precisamos de soluções. Pois é, e a falta de estudos como esse aqui na nossa região faz muita falta, porque além de não sabermos como realmente estamos em relação aos efeitos da poluição do ar sobre a nossa população, fica ainda mais difícil a gente encontrar soluções e caminhos possíveis aí para melhorar o nosso ar, né? Mas felizmente a gente tem um projeto aí muito legal, né, que é encabeçado pelo professor William Flores, aqui do Campus Floresta, que pode acabar ajudando, né, no monitoramento aí desse problema. Esse projeto, basicamente, os pesquisadores instalaram, né, sensores aí que vão medir a qualidade do ar em tempo real em vários locais do nosso estado. E a gente tem pelo menos aí um sensor, né, em cada município do Acre, que vai acabar coletando os dados sobre a presença e a quantidade de material particulado no ar, né, e isso é a todo momento. Muito interessante mesmo. A gente mesmo pode acessar o site do projeto, né, e ver se o ar está limpo ou então está poluído, e isso em tempo real, muito interessante. O nome do projeto é Acre Qualidade do Ar e o site é www.acrequalidadedoar.info. É muito bacana esse projeto aí e vale a pena para você, né, que nos ouve, conferir, e fica aí essa dica, né, para você que se interessa. Bacana mesmo esse projeto, é super importante para a população e a elaboração de estratégia para resolver esse problema das queimadas, da qualidade do ar e da vida das pessoas aqui no nosso estado do Acre e do Vale do Juruá. Lembrando também, como sempre, que esse é um problema grande que temos na nossa região e que precisa ser visto com cuidado e atenção pelas pessoas e autoridades e nossos políticos. Se por um lado se pede todo ano que a população se sensibilize, né, e evite fazer queimadas e jogar fumaça no ar, por outro é preciso que nossas autoridades fiscalizem, elaborem estratégias para solucionar o problema e apresente alternativas ao uso do fogo. Você que nos ouve, fique sempre de olho e cobre da sua liderança comunitária, do seu vizinho, do seu candidato, respeito ao meio ambiente e propostas para melhorar nossas condições de vida. Queremos um ar sem fumaça, bem limpinho, para a gente respirar. Então é isso, pessoal. Nossa conversa e o episódio de hoje vai chegando ao fim. Agradecemos demais a presença do Iago, né? E principalmente você que nos ouve. Afinal de contas, esse é um projeto do podcast Eco Juruá e é feito para você se informar e transmitir novos conhecimentos para quantas pessoas você quiser e puder. Um grande abraço e até o próximo episódio. Você ouviu o podcast Eco Juruá. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo. Agradecemos de coração por nos acompanhar até aqui e lembramos que todas as referências que utilizamos para escrever o roteiro que apresentamos hoje estão disponíveis para consulta na descrição do episódio. Um grande abraço, cuide de você, da sua família e da nossa natureza. Até o próximo episódio.